Boa noite, meninas, boa noite, sejam bem-vindas à nossa live de análise de rotina ao vivo. Sejam bem-vindas, boa noite, vamos entrando. Hoje nós vamos fazer nossa live de análise de rotina ao vivo. Quem teve a oportunidade de participar da live passada, da semana passada, já sabe mais ou menos como é que funciona. Então, já vou falar para quem quer participar, quem quer dividir aqui comigo. Aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, uma câmerazinha onde tem o mais. Vocês clicam aí no mais para solicitar para participar da live comigo, certo? Boa noite, sejam bem-vindas. Então, nossa live hoje vai ser sobre análise de rotina. Eu vou chamar uma de vocês para a gente fazer a análise detalhada da rotina aqui ao vivo. Na live da semana passada, eu peguei uma pessoa que a gente dividiu e conversou um pouquinho sobre um bebezinho mais velho, né? A gente conversou um pouco sobre a análise da rotina de um bebê mais velho. Hoje, eu dei uma olhadinha lá nos comentários de vocês, né? Quem comentou lá no post. E eu anotei aqui alguns nomes de mães de bebês pequenininhos, tá? Menores de 4 meses. Pra gente tentar fazer aí essas duas análises que são bem diferentes, né? O bebezinho de mais velho e o bebezinho mais novo hoje. Vamos tentar, tá certo? Então, antes de começar a nossa live, vou pedir para vocês que estão entrando, tem do lado aqui também, ó, o aviãozinho. Vamos lembrar de pegar esse aviãozinho e mandar essa live para o máximo de mamães que vocês conhecem, que precisam entender um pouquinho sobre o sono do bebê, que precisam melhorar aí a qualidade de vida de toda a família, melhorando o soninho do bebê. Então, vou pedir, por favor, a gentileza para que vocês possam me ajudar, né? Mandar através do aviãozinho aqui essa live para o máximo de mães que vocês conheçam. Tem muita gente nova caindo aqui de paraquedas no nosso Instagram, né? Eu falo nosso porque esse Instagram não é meu, é nosso, porque eu aprendo muito com vocês também. E para quem é nova aqui, queria até que vocês se identificassem, podem comentar aqui, né? Falando que é seguidora nova. Eu vou me apresentar para vocês que não me conhecem, né? Para vocês que estão vindo aqui, que estão entrando aqui, já assistiram alguns vídeos meus, mas não me conhecem profundamente, o que eu faço. Eu sou Larissa, sou pediatra, sou mãe do Benjamin e sou estudiosa do sono do bebê. Faço essas maratonas, né? Essas jornadas sobre sono do bebê. O ano passado, se eu não me engano, acho que eu fiz umas 3 vezes no ano, tá? E esse ano eu tô programando fazer, fiz já, acho que 2, essa é a nossa 3ª jornada. E você que tá entrando aqui, que é nova, que é seguidora nova, a jornada vai começar no domingo. Então, nós estamos aqui nas semanas que antecedem a nossa jornada do sono do bebê. Então, nós tivemos lives a semana passada inteira. Essa semana nós vamos ter também lives diárias. Hoje é a nossa penúltima live, amanhã a gente vai ter a última. Nós vamos falar amanhã um pouquinho sobre as associações do sono, né? Que geralmente acontecem com os bebês mais velhos. Só um minutinho. Então, hoje nossa live é exclusiva aqui no Instagram, né? Ela não acontece no YouTube, justamente porque a gente vai dividir aqui, né, a nossa tela pra gente fazer essa análise de rotina com as mães, com a mãe aqui do Instagram, certo? Seja bem-vinda, pessoal novo, sejam muito bem-vindas, meninas. Bom, vamos dar mais um minutinho, o tempo do pessoal entrar aqui pra gente poder chamar, né, vocês que solicitaram participar aqui da live com a gente. Por que essa live não dá pra gente fazer lá pelo YouTube, pelo Facebook? Porque para eu dividir a tela como a de vocês, se eu coloco para aparecer lá no YouTube e no Facebook, vocês só vão escutar a minha voz, não vai escutar a voz das mães que estão aqui, tá? Então depois eu pego, assim que acabar essa live, eu vou pegar e jogo nas outras redes sociais, tá certo? Então, é isso, meninas. Vou começar a chamar aqui, deixa eu ver, já tem várias mamães solicitando participação. Deixa eu ver tudo aqui pra gente ver se consegue alguma mãe de bebezinho pequeno. Deixa eu ver então aqui. Vou chamar aqui, ó, a Caroline Garcia, que ela tem um bebezinho de 2 meses e 20 dias, pelo comentário lá no post. Caroline Garcia, vamos ver se ela vai me aceitar aqui. Não tô conseguindo te chamar, Cá. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Então,
Não tá indo. Você tá aqui com a gente, Caroline? Tenta solicitar de novo aqui sua participação para eu tentar te chamar de novo. Tan, tan, tan. Não sei porque não tá indo, gente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver outra mãe aqui. Vamos ver aqui. Já sei, vou tentar te mandar um convite, cara. Deixa eu ver. Ah, agora foi, hein? Vamos ver. Recebeu aí a solicitação, Caroline. Aê, boa Agora foi. noite. Deixa eu baixar aqui. Boa Tudo noite. bom? É Caroline, né? Isso, Vamos lá, deixa eu fazer aqui a análise da sua rotina com seu bebê. Caroline, você fala da onde? eu sou da Bahia, Arraial da Ajuda, Porto Seguro. Legal, seja bem-vinda. Seguidora nova, seguidora antiga? Tô seguindo há um tempinho já, assim, Faz algumas tempinho. semanas. Vou só desativar um pouquinho dos comentários aqui para a gente poder enxergar o rosto da Caroline, viu, gente? Depois a gente ativa para tirar as dúvidas. Carol, qual é o nome e idade do seu bebê? Conta pra gente. Então, meu bebê é o Ethan, ele tem 2 meses e 20 dias. 2 meses e 20 dias. Me conta então, Carol, qual é a maior dificuldade aí com a sua rotina? Fala aí pra gente. Então, minha maior dificuldade, na verdade, é montar uma rotina, porque ultimamente ele tá com muita dificuldade para dormir. De noite ele dorme, mas dorme no colo. Tipo, começou com ele tinha muitos gases. E aí a gente descobriu que o único jeito de dormir seria em cima da gente. A gente tentava no berço, tentou na cama, mas ele dorme bem assim, em cima da gente, né? Aí ele dorme 3, às vezes até 4 horas, mama e volta a dormir. Durante o dia, as sonecas dele é muito complicado, muito ruim para ele tirar a soneca. Ele deita, o sono parece que dá profundo. 10 minutinhos ele acorda. Ou 5 minutinhos. Teve 2 dias recentemente que eu consegui tentar manter assim umas sonecas. Deu certo por 2 dias. Aí ele dormiu até 1 hora e meia, uma soneca. Teve um dia que ele dormiu 2 horas. Mas aí no outro dia já não funcionou. Tá, vamos Então, começar eu então acho assim, Carol. Vamos começar do comecinho. Como o Ítalo é um bebezinho pequenininho, de 2 meses e 20 dias, a gente vai começar procurando saber o histórico mesmo, né? Como é que foi o soninho desde quando ele nasceu? Então, ele nasceu, você foi para casa, o sono dele, como é que foi aí no primeiro mês de vida? que tranquilo. No caso, ele nasceu com 37 semanas. E aí a gente acordava, né? De 3 em 3 horas pra ele mamar. Senão, se deixasse, ele dormia. Ele dormia. Então, Então ele era você acordava ele de 3 em 3 horas. pra mamar, Até sim. quando você fez isso? No primeiro mês eu Primeiro fiz. mês inteiro. Aham. Você chegou aí Aí, na pediatra? Você chegou aí na pediatra quando ele tinha menos de um mês ou só foi quando tinha um mês? Como é que foi isso aí? não, com 15 dias eu fiz a primeira consulta e o Como que peso estava o dele peso dele? já estava ótimo, já tinha ganhado mais do que ele perdeu, né? Que ela falou que o normal seria recuperar o peso. Ele já tinha Isso, passado do que ele tinha recuperado, tava bom. ótimo. Pronto. Esse bebezinho aí, Carol, que já com 15 dias de vida, já tá ganhando peso, né? A gente já faz o cálculozinho lá da quantidade de gramas por dia. Se esse bebê já tá ganhando mais de entre 20 e 30 gramas dia, a gente não precisa mais acordar esse bebê para mamar, tá? E por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente cria o hábito no bebezinho pequeno dele acordar de 3 em 3 horas, porque a gente acorda ele, então agora ele meio que fica acostumado a acordar de 3 em 3 horas. Então, um bebezinho passou de 15 dias de vida, um bebê que está ganhando peso bem, que já foi para pediatra já avaliou esse bebê, tá tudo bem com esse bebê, a gente não precisa mais acordar esse bebê de 3 em 3 horas. A gente pode deixar esse bebê dormir o quanto ele quiser. Geralmente, nesse primeiro mês de vida, eles não passam mais do que 5, 6 horas dormindo. Então, o máximo geralmente que eles fazem é 5 horas ali no primeiro sono, depois eles acordam. Mas de qualquer forma, você não precisa acordar o bebê de 3 em 3 horas mais. Tá? Só para frisar isso aqui com todo mundo, porque é um erro que as pessoas cometem muito, né? Os bebezinhos chegam em casa, às vezes tem bebê de 2, 3 meses que a mãe ainda tá acordando o bebê
de 3 em 3 horas por uma recomendação, não sei de quem, né? Mas que isso acaba atrapalhando muito o sono do bebê. Tá, Uhum. então no primeiro mês de vida você acordava ele de 3 em 3 horas e ele dormia super bem. Dormia bem de dia também? Dormia bem de dia também. Pronto. Geralmente, o primeiro mês de vida dos bebês, né? Que tem bebezinhos que acordam de hora em hora, mas tem bebês que têm esse padrão. Meio que eles não sabem o que é dia e o que é noite, e eles acordam de 3 em 3 horas, independente, né? Seja de dia, seja de noite. Então, é um bebê que dorme relativamente bem, porque ele dorme 3 horas de dia, né? Mas ele não sabe diferenciar o dia da noite ainda. O que aconteceu quando o Ítalo fez um mês? Então, aí ele começou a apresentar muitos gases. Ele dormia no bercinho, um mini berço do lado da minha cama. Aí ele começou a apresentar muitos gases e aí ele acordava, né? Reclamava. Às vezes eu só batia a mão assim, ele voltava a dormir, só que com o tempo foi intensificando. E aí ele não dormia Então, mais no primeiro mês, Carol, ele dormia no bercinho dele, do lado da no sua cama, é bercinho. isso? Bercinho, aham, no bercinho. Pronto. E Aí, com o durante o mês, dia ele. era no carrinho aqui comigo na sala, alguma coisa assim. Ou seja, no primeiro mês de vida, ele foi um bebezinho que aceitou dormir no berço e no carrinho. Ele não teve aquela dependência do colo que muitos bebês têm ali, né, ao nascimento. Aí, quando ele fez um mês de vida, ele começou a apresentar gases, né? Uhum. E começou a não aceitar mais o berço, o É, carrinho, e só quer sair, ficar no colo. Vamos entender por que que isso acontece? Gases, né? Gases, desconforto abdominal, esses distúrbios funcionais que a gente fala, que acontece com o bebezinho pequenininho, eles são simplesmente imaturidade do intestino. Então, o intestino do bebê é imaturo. O que é imaturo? Ele pode ter gases, ele pode ter que a gente chama de disquesia, que é aquele bebê que faz muita força para conseguir soltar pum, para conseguir sair cocô. Ele não consegue eliminar cocô, ele faz uma força enorme, como se o cocô fosse sair super duro e o cocô sai líquido. Então, é simplesmente a dificuldade em relaxar o esfíncter para conseguir evacuar. Isso chama disquesia e é um distúrbio muito comum nos bebezinhos pequenos. Então, esse bebezinho aí passou do primeiro mês de vida, geralmente esses distúrbios funcionais começam aí por volta de 4 a 6 semanas de vida. Então ele começou com o desconforto abdominal secundário a gases, né? Então eles ficam ali querendo soltar pum, gemente, e de fato isso atrapalha muito o sono do bebê. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Carol. Você já ouviu falar em higiene natural? sim. Aí eu descobri depois, né? E comecei a usar. Porque ele também tinha Pronto, disquesia. Ele já ficou até ótimo. 6 dias sem fazer cocô. E aí espremia e incomodava ele mais ainda, né? Não sei se faz sentido, mas parece que os gases até aumentavam. E Onde aí você ouviu depois falar em higiene natural? eu vi no Instagram uma Aqui? médica falando sobre colocar ele na posiçãozinha, né? Aí eu comecei a fazer ele até ficar Show. mais calmo. Eu colocava ele ficar mais calmo. Hoje em dia essa questão da disquesia já melhorou bastante. Hoje mesmo o Ótimo. que incomoda mais ele é gases também. Mas a disquesia, hoje em dia ele faz todo dia, ele faz um cocôzinho. Tá. Então já Mas melhorou. mas você sabe que a higiene natural, ela ajuda não só na disquesia, né? Então eu vou falar para quem não conhece, gente, para quem não sabe o que é higiene natural é você facilitar as eliminações do bebê. Então, quando você coloca o bebê na posição, por exemplo, que a gente chama de cócoras, né? Que é você, como se o bebê fosse ficar agachadinho. Como ele não consegue se mexer, ele não tem parte motora, coordenação motora o suficiente para ficar agachado, você vai puxar a perninha desse bebê, você vai puxar o joelhinho desse bebê em direção à barriga. Quando você faz esse movimento de puxar esse joelhinho do bebê em direção à barriguinha, você facilita o relaxamento do esfíncter. E aí esse bebê consegue soltar pum, consegue fazer cocô, né? E aí os distúrbios funcionais que ele tem, né, de imaturidade do intestino, são ajudados. A gente ajuda esse bebê a conseguir fazer suas eliminações. Gente, bebê que faz cocô durante o dia, mama faz cocô, que tem eliminações, que soltam muito pum durante o dia, que faz cocô durante o dia, ele tende a ter menos desconforto abdominal à noite. Então, esse bebê consegue dormir melhor. Então, uma das principais causas de despertares, Carol, que a gente tem nos bebezinhos de 0 a 3 meses de vida é desconforto abdominal. Então, desconforto abdominal é uma das principais causas de despertares. E o que a gente tem de mais efetivo para ajudar esse bebê a despertar menos é a higiene natural.
Então você já está fazendo isso, você já está aplicando, então você já está ajudando aí seu bebezinho a conseguir eliminar. Tá. E aí, então, Carol, ele começou com os gases, ele começou a querer ficar só no colo. Como que tá a rotina do Ítalo hoje? Vamos partir aqui do zero. Que horas que o Ítalo acorda? Então, ele acorda cedo. Ele é um bebê que acorda cedo. 6h30, Que sete horas? horas ele acorda. Vamos lá, seis Mais e ou menos meia, umas mais ou 7. menos, Ele costuma. 6h30, 7 horas ele acorda. Acorda, ele só mama no peito, toma fórmula também. Só mama no peito. Chupeta, Não, ótimo, não. maravilha. E aí ele acorda às 7. O que que você faz com ele depois que ele acorda, tá? O que que você faz de atividade? Como que é a rotina de vocês? Me conta aí com detalhes. Então, como à noite ele acorda bastante, e aí meu marido me ajuda de manhã, ele trabalha no período da tarde. Então, de manhã ele leva ele lá fora para dar uma andada, né, para ver o sol, tomar um solzinho. Faz um E passeiozinho. ele sempre canta uma musiquinha de manhã. Sempre canta uma musiquinha de bom dia, alguma coisa assim, pra brincar com ele, né? Pra ele dar uma despertada, aí leva ele pra tomar um solzinho. E aí ele fica um pouco com ele, e ele, às vezes, normalmente, esses dias pra cá não tá fazendo, mas ele tira uma soneca. Ele passa uma hora e pouquinho acordado e tira uma sonequinha. Pronto, aí é Às que vezes dorme tá. 40 Então, minutos. pronto. Primeira janelinha de sono dele, então, é mais ou menos de quanto tempo, né? Ele acordou às 7 e que horas é essa próxima soneca? Às 8, geralmente é 1 hora acordado. Quanto É, tempo é essa janela de é. sono dele? Normalmente é 1 hora e 10. Não passa muito tempo acordado, não. Pronto. Aí ele vai dormir, então, por volta das 8. Quanto tempo dura essa sonequinha? Aí varia muito. Tem dia que ele dorme 40 minutos, tem dia que ele dorme 1 hora. Tem dia, por exemplo, esses últimos dias ele não dorme, às vezes dorme 10 minutos, põe ele acorda. Eu não sei se nessa idade tem algum salto ou alguma coisa desse A tipo. gente tem salto todo mês, praticamente, até os 4 meses. A gente tem salto do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês, aí vai para o sexto mês. Tá? Então, isso é muito variável. O bebê praticamente vive em salto, né? Nesses primeiros 4 meses de vida aí. Então, é saindo de um, entrando no outro. Então, provavelmente pode ser que ele esteja, assim, em salto de desenvolvimento. Por isso que eu falo, esquece salto. A gente vai organizar a rotina do bebê independente do salto, senão a gente não organiza nunca. Porque toda hora tem um salto. Mas então, Carol, essa soneca dele de 40 minutos a 1 hora, ela tá acontecendo no colo, é isso? Ou você tá conseguindo deixar ele em outro lugar? No berço, no quartinho dele. Tá conseguindo dormir de 40 minutos a 1 hora no berço? Normalmente, durante o dia, as sonecas dele, eu consigo colocar ele no berço. A gente consegue colocar ele no berço. Ótimo, parabéns. Normalmente. Você já tá super adiantada para um bebezinho que tem menos de 3 meses, né? Os bebês na esterogestação, bebês abaixo de 3 meses, a maioria não aceita soneca fora do colo. Então você tá de parabéns. Você já tá aí um passo à frente aí da maioria dos bebês na idade dele. E Mas aí, aí, Carol, depois o meu dessa problema com soneca? ele Pode falar. é normalmente assim, o meu problema com ele, tá? Ele dorme super bem. Mas ele dorme bem, às vezes as sonecas, mas só de bruços. Então a gente deixa ele dormir, mas fica do lado. Põe a cadeira do lado, Uhum. senta lá e fica olhando ele. Porque se pôr de barriga pra cima, ele acorda quase que instantaneamente. Eu não sei se piora os gases, se de Sim. barriga pra baixo alivia. Mas aí a Uhum. gente deixa ele dormir e fica sentado lá no quarto. Sempre fica alguém do lado. E aí que ele dorme melhor. Aí ele acorda, fica acordado mais um tempinho. Nos dias que eu consegui fazer direitinho, assim, as sonecas, ele fica mais ou menos acordado 1 hora e meia. E aí já apresenta, começa a abrir boca de sono e já começa a querer dormir. Esses últimos dias, Tá. não, aí ele não tá aceitando dormir, não. Mas normalmente é isso, é 1 hora e pouquinho, ele já apresenta sono de novo. E aí ele consegue tirar Certo. mais uma sonequinha lá pra 11h30, ele já tá pedindo pra dormir. Pronto, 11h30 ele dorme de novo, acorda 12h30, dura mais ou menos 1 hora também. Normalmente 1 hora. 12h30. E aí dorme de novo que horas de tarde?
Aí de tarde, nos dias que eu vou basear nos dias que eu consegui, não nesses dias que ele tá ruimzinho pra dormir. Aí dá umas 2, 2h30, 3 horas. Eu dou um banhozinho nele, 2 horas, na banheira, e aí ele acaba dormindo. Teve dias ele dormiu 1h30. Parece que esse horário ele dorme melhor. 1h30, teve um dia que ele chegou 2 horas, tem um dia que ele ficou 2 horas e meia dormindo. E como Tá. ele tirou muito curtinho antes, aí eu deixei ele dormir. Não acordei. Normalmente é isso. Aí umas 2h30, 3 horas ele tira uma outra soneca. E aí a outra. E tira, dorme ainda, soneca antes do sono noturno? Aí, às 6 horas, ele tem um sono, mas ainda não consigo, por exemplo, 6 horas ele tem um sono, às vezes eu consigo fazer ele dormir, mas ele não dorme direto. Ele acorda 1 hora depois, 40 minutos depois. Não emenda. Tá. Geralmente ele tá tirando, então, de 3 a 4 sonecas, é isso? Uhum. Quando eu consigo, sim. Pronto, tá ótimo. Então vamos lá. O bebezinho de 2 meses e 20 dias, então é um bebezinho aí na extragestação ainda. Ele é um bebê que geralmente tem dificuldade para aceitar dormir fora do colo mesmo. Mas tudo bem, o senhor está aceitando, isso é muito bom. O que a gente tem que focar nesses bebezinhos pequenos? Primeiro ponto é ritual relaxante. Então, nesses dias agora que você está falando que ele está brigando muito para dormir, que ele não quer dormir, provavelmente ele está em falta de desenvolvimento, você tem que focar em ritual que relaxe. Então, por exemplo, esse banho, você acha que ele dorme agora de tarde aí melhor? Por quê? Eu tenho uma suspeita que é essa soneca depois do banho, geralmente ela é bem mais efetiva. Então, o banho é um ritual relaxante, faz parte de um dos tópicos do ritual relaxante. Então, se o bebê começar a brigar muito para dormir, dá um banho. Geralmente ajuda. Você pode dar banho o dia todo no bebê, não tem problema. Não precisa passar sabão, né? É só para relaxar esse bebê. Então, vale a pena você fazer isso. Colocar o bebezinho para tomar banho e colocar a sonequinha após o banho. Tem mães, por exemplo, tanto na assessoria quanto meus pacientes, que dão banho antes de todas as sonecas, como um ritual relaxante mesmo. Um outro ponto que a gente tem que ver é o desconforto abdominal. Aí você me disse que geralmente ele dorme 18, acorda 19. Que horas de fato você consegue fazer um ritual noturno para ele dormir o sono da noite? Que horas? Ó, normalmente, 7 horas, meu marido chega, e aí ele toma um banho de chuveiro com meu marido, que relaxa ele. Aí ele toma um Ótimo. banho de chuveiro. Ele ama tomar banho, na verdade. Banheira, chuveiro, o balde, ele ama. E aí ele toma um banho de chuveiro. E aí ele relaxa. Agora mesmo ele tá dormindo. Tá lá no quarto dormindo desde as umas 7h30, 7h40. Ele já sai do banho molinho já, assim, com sono. Mas ele tá dormindo no colo. Agora mesmo ele tá dormindo já em cima, assim, né? Meu marido deita e bota ele em cima, meio sentado. Você já testou, Carol, colocar ele para dormir fora do colo aí nesse primeiro horário? Já 19 horas depois que você dá o banho? E aí ele ele não dorme fica? uns 40, não, uns 40 minutinhos e acorda. Tá. Porque assim, esse primeiro período de sono, né, do bebezinho dessa idade, ele já é para ser bom. Então, se o primeiro período de sono do bebê não tá bom, alguma coisa está acontecendo. Geralmente a cólica, o desconforto abdominal, ele tende a prejudicar o sono do bebê depois da meia-noite. Por quê? Porque é um sono mais leve. Então, os bebês da idade dele, né, já tem o primeiro período de sono organizado. O que é o primeiro período de sono? É o período que se organiza ali por volta das 18, 19 horas e vai até meia-noite, 1 hora. Esse primeiro período de sono, ele tende a ser organizado já com 4 a 6 semanas de vida. Ou seja, o bebê de 1 mês, com 1 mês e meio, ele já consegue dormir aí 5, 6 horas seguidas nesse primeiro período de sono. Então, se o Ítalo não está dormindo bem nesse primeiro período de sono, de fato, tem alguma coisa na rotina do dia que não está boa. E aí pode ser essa luta que você tá tendo, por exemplo, com as sonecas, né? O fato dele não estar conseguindo dormir as sonecas pode refletir à noite com o que a gente chama de efeito vulcânico, né? Então ele fica mais agitadinho e aí ele até consegue dormir, pega no sono, mas aí fica despertando toda hora. Um bebê em efeito vulcânico, ele pode ter alguns fatores que são prejudicados. O bebê pode demorar a pegar no sono noturno, não é o caso do Ítalo, ele dorme rápido, né? O bebê pode ficar despertando de hora em hora, pode ser o caso do Ítalo, né? De estar despertando muito porque está em efeito vulcânico. O bebê tem um sono muito agitado e o bebê tende a despertar muito cedo pela manhã.
Então, às vezes, bebê 4h, 4h30 da manhã, o bebê já despertou. Então, esses 4 efeitos, eles são é, sinais de que esse bebezinho está em efeito vulcânico, ou seja, o bebê não está conseguindo descansar o suficiente, o que ele precisa ali durante o dia. Você consegue entender? Uhum. Então, é para ele dormir o primeiro período bom. Se ele não está dormindo, provavelmente o dia não está legal. Então, a gente precisa organizar esse dia dele aí, né? Tentar fazer essas sonecas que você me falou aqui, ó, tão ótimas. Se você conseguir organizar essas 4 sonequinhas dele aí ao longo do dia, isso aí com certeza vai ficar uma boa rotina. Porque a idade dele é essa, a janela de sono é mais ou menos, a maioria dos bebês é mais ou menos o que está acontecendo com ele. Então, você está conseguindo identificar as necessidades de sono dele, né? Você consegue ver o que ele te dá de sinal de sono aí? O que você observa quando ele tá com sono? Normalmente ele começa a bocejar, aí começa a bocejar bastante. E às vezes, quando eu pego ele no colo, ele fica bem quieto. Aí, quando ele fica bem quieto, coçando o olho em mim, aí eu já sei que ele tá com sono. O que você faz de ritual da soneca pra ele? Pra colocar ele pra Normalmente dormir soneca? eu troco a fralda. Não sempre, né? Porque às vezes, como o período ele acorda muito rápido e o período dele acordado é pouco, às vezes não deu nem tempo de ele encher uma fralda, por assim dizer. Aí eu levo ele pro quartinho dele e nino ele no quarto, né? Fecha a cortina e fico e nino ele no quarto. Ótimo. E ritual noturno? Ritual noturno, no momento só mesmo dou um banhozinho nele, troco a fralda, né? Visto a roupa. E aí também levo pro quarto, dou o mamar pra ele. E aí ele ninar ele rapidinho, normalmente ele dorme. Geralmente ele dorme sendo ninado, então ele não precisa dar mama pra dormir todas as vezes. Não. Às vezes, por exemplo, às vezes tem soneca que eu não dou a mama, eu só nino, ele dorme. Aí tem Certo. vezes que ele precisa da mama e aí não faço assim a sequência certinha, não. Tranquilo. Vou te dar uma dica aí para ritual, tá? O ruído branco ajuda muito os bebezinhos a se acalmarem também. A gente tem a ideia que o ruído branco é só para mascarar barulho externo, né? Então a gente fala, minha casa não é barulhenta, então eu não preciso usar ruído branco, não tem muito barulho aqui. Mas na verdade, o ruído branco ele não é importante só para mascarar o som externo. O ruído branco ajuda o bebê a entender que está dormindo, que é hora de dormir. Então, toda vez que ele escutar aquele barulho, então, por exemplo, um chiado, ele vai começar a entender que é hora de dormir. Isso ajuda, por exemplo, os bebês a emendarem um ciclo de sono no outro. Então, quando o bebê tiver um leve despertar, que ele escutar, que ele prestar atenção naquele ruído, ele vai saber, não, tipo, é hora de dormir, então eu vou voltar a dormir. Então, eu sempre acho que vale a pena o ruído branco, tá? Para os bebezinhos pequenininhos, sempre vale a pena. E aí, para os maiores também. Mas os bebezinhos pequenos, eles se beneficiam muito do ruído branco, porque de fato ajuda eles a entrarem ali no clima do sono. Então, acho que vale a pena você testar, já que ele está com essa luta tanto para dormir durante o dia, pode ser que te ajude aí. E você pode usar no sono noturno também, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Um bebezinho de 2 meses e 20 dias, a gente tem que começar ali de leve as atividades de estímulo, né? O que você faz com ele de atividade? Você já me disse que faz um passeio, já fica no Aham. chão, tapetinho? Sim, eu tenho aquele tapetinho com os brinquedinhos assim. Aí, às vezes, eu coloco ele lá. Eu coloco ele de barriguinha pra baixo também, uns minutinhos, pra ele brincar. Ele até Ótimo. Tá com o aceita, pescocinho já durinho? tá, já levanta bem o pescocinho. E ele aceita que Ótimo. deixa ele de barriga pra baixo. E, na verdade, ele gosta muito de ficar de barriga pra baixo. Algumas vezes eu já até consegui fazer ele dormir sem ninar, só ponho ele com um soninho assim e fico lá batendo na bundinha dele assim e ele dorme. E foi o dia que ele Ótimo. tirou melhores sonecas, foi assim, mas nem sempre ele aceita. Ainda mais agora, desses dias pra cá, por isso que eu imaginei que fosse salto, ele aprendeu a realmente levantar a cabeça. Tá bem firme essa cabeça dele. Então, quando ele tá bem cansado, eu ponho no berço e aí ele, em vez de relaxar para dormir, ele começa a querer levantar a cabeça. Então, eu imagino que seja por isso, né? Pelo que ele aprendeu. Sim, sim, com Mas certeza. Pode ter passado por um salto mesmo. aí eu faço algumas atividades assim, algum momento que ele tá acordado, tá no carrinho, eu também ponho algum brinquedinho na frente dele assim, pra ele passar a mão, brincar e tal. Ótimo. Tocar ali. Nessa idade dele, geralmente, Carol, que a gente fala isso, é coisa básica. Não precisa ter nada de brinquedo mirabolante, não precisa ficar muito tempo estimulando o bebê. É, de fato, botar o bebezinho para sustentar o pescoço.
é a parte motora que a gente mais precisa desenvolver nesse momento, a sustentação do pescoço. Mais nada. Depois do terceiro mês de vida, aí é a hora da gente deixar mais ainda esse bebê no chão, no tapetinho, né? O bebê já vai mexer mais a cabeça, já vai enxergar melhor, já vai seguir mais, não só com o olhar, mas agora com a cabeça também. E aí sim é a hora da gente estimular mais, tá? Mas a atividade de estímulo para a idade dele é isso aí. Mama direitinho, tá ganhando peso direitinho. Tá bem gordinho, tá bem pesado. Ótimo. Por que que eu estou perguntando isso? Porque o que que a gente tem de principais causas de despertares, né, nos bebezinhos dessa idade, do seu bebê, de 0 a 3 meses aí? Primeira coisa que a gente sempre tem que organizar é a rotina. Então, se o bebê não dorme bem de dia, ele vai entrar em efeito vulcânico e não vai dormir bem à noite. Segunda causa de despertar mais frequente, desconforto abdominal. E a gente já conversou um pouquinho sobre isso também. Terceira causa mais frequente, fome. Fome. Então, o bebê acorda porque precisa mamar, precisa comer. Então, se o bebê não mama bem de dia, ele vai precisar mamar à noite. Se o bebê dorme muito de dia, 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, ele vai precisar mamar mais à noite, porque ele não está conseguindo mamar, extrair aquela quantidade de calorias que ele precisa ali durante o dia. Então, essas são as principais causas de despertares aí nos bebezinhos de 0 a 3 meses. Depois do terceiro mês de vida, aí a gente tem mais outras causas que despertam, que chamam mais a atenção do bebê, como a luminosidade, né? Aí a gente tem que ficar atenta também às questões do ambiente de sono, mais atenta do que o bebezinho de 0 a 3 meses, certo? O que mais que você tem de dúvida, Carol? Normalmente é isso mesmo. Assim, minha dúvida é quando ele tá em salto e ele não dorme bem durante o dia, eu até tento colocar ele no colo pra ver se ele tira uma soneca no colo. Tento pôr no sling, tem dia que ele aceita, tem dia que ele não quer ficar no sling também. Pra ver se ele dorme alguma coisa de dia, porque eu sei que à noite, por exemplo, Precisa. esses dias que ele não tá dormindo bem de dia, ele vai dormir muito tarde. Ele não é um bebê chorão, então ele não fica chorando, chorando, chorando. Ele fica querendo ficar no peito todo o tempo, ficar lá grudadinho, Sugando. é, e vai dormir tarde. Lá para as 11 horas mesmo que ele pega no sono. 11, 11 e meia que ele pega no sono mesmo e aí vai, né? Dorme à noite. Mas normalmente esses dias tá assim. 11 horas é bem tarde para um bebezinho dormir. É como eu te falei, às vezes você está perdendo a oportunidade desse bebê dormir 6, 7 horas seguidas no primeiro período, né? Porque não adianta pensar em colocar, se o bebê dorme bem 6 horas seguidas no primeiro período, então eu vou fazer esse primeiro período do bebê ser de meia-noite às 6, por exemplo, né? É um erro, porque não adianta, porque é fisiológico mesmo, hormonal do bebê, ter sono ao entardecer, ao escurecer. Então, se você deixa esse bebê dormir meia-noite, 11 horas, em vez desse bebê dormir de meia-noite às 6, ele pode continuar acordando de 2 em 2 horas para mamar, porque o sono que se organiza é aquele sono do entardecer ali. E acabou, o sol foi embora, aí é a hora que geralmente a melatonina começa a pegar pico, e aí o bebê consegue dormir melhor. Então, quando você põe o bebê para dormir muito tarde, às vezes você está perdendo essas horas de sono seguidas aí que o bebê teria. E que é importante não apenas para você descansar, porque às vezes a gente nem consegue dormir 6 da tarde, 7 da noite, né? Mas é importante para o bebê se desenvolver melhor, né? Então, quando o bebê consegue emendar e fazer 5, 6 horas de sono, ele consegue, as habilidades que ele está aprendendo ali naquele salto, ele consegue aprender e concretizar aquelas habilidades. Então, o sono é muito importante para o bebê conseguir adquirir, né? É importante na aquisição das habilidades e também na hora do bebê colocar em prática. Então, o bebê precisa dormir bem para se desenvolver bem. Então, acho que vale a pena você tentar puxar devagarzinho, aos poucos aí, esse horário de dormir para mais cedo. E quando está em salto, o seu foco tem que ser na rotina do dia, tá? Porque se não dorme bem de dia, não adianta, não vai dormir bem à noite. Então você precisa garantir as boas sonecas, mesmo que elas aconteçam no colo. É o que eu sempre digo, não briga não. Pelo menos você fazendo ele dormir bem no colo, à noite ele vai dormir bem. Se você ficar brigando com ele não vai dormir bem nem de dia e nem de noite, né? Então durante os saltos a gente acaba fazendo mesmo, focando nessas sonecas, mesmo que ela aconteça no colo, porque é isso que vai garantir, de fato, o seu bebê dormir bem à noite, Aí, certo? no caso, assim, por exemplo, a minha dúvida. À noite ele dorme no colo. Eu tenho um mini berço no quarto e ele já nem aceita o mini berço, nem de barriga pra cima, nem de barriga pra baixo. Eu acho também que o mini berço ficou estreito pra ele, que aí, na hora que ele assusta, ele acaba batendo a mão, assim, do lado. E aí que ele acorda mesmo. Ele dorme melhor no berço do quarto.
pôr ele lá pra dormir e ficar no meu quarto. Então, aí eu tenho essa dificuldade. E nem na minha cama também, ele também não fica assim, de barriga pra cima, nem na minha cama. E aí, no caso, aí eu fico sem saber o que fazer, né? Por exemplo, à noite, que ele dorme só assim em cima da gente. Porque Isso aí é uma coisa que não dá para você continuar, tá? Já tem bebezinho da idade dele, já consegue aceitar bem o berço, a maioria. Então aí a gente tem que tomar cuidado com as associações que a gente cria. Porque às vezes o bebê não está tendo a capacidade, você não está dando a independência que ele precisa para ele dormir no quartinho dele, no cantinho dele. Então você precisa colocar ele, né? O primeiro período de sono, que geralmente é mais pesado, mesmo que ele acorde 40 minutos depois, você vai lá, tenta ninar ali no próprio berço, né? Não precisa tirar ele do berço, para ele se reacostumar a dormir no berço. Porque, de fato, dormir no colo é muito mais gostoso para eles. Muito mais, é mais quentinho, é mais aconchegante, ele vai estar de bruços, que é uma posição que ele gosta. Então, se você cria esse hábito ele vai ser sempre repercutir. Então, você precisa continuar, criar uma consistência no sono do bebê no berço. Então, você vai colocar ele para dormir. Todas as vezes que ele acordar, você vai acalentar, você não vai deixar ele chorar de jeito nenhum, mas você vai criar um hábito dele dormir ali. E deixar sempre muito aconchegante. Então, colocar os rolinhos para ele encostar os braços, né? Você não precisa deixar ele dormir no berço liso. Você pode colocar os rolinhos, não são presos, não é kit berço, ele não vai ter o risco de colocar a cabeça e ficar preso, porque os rolinhos são soltos. Então, só para ele se encostar. E tem que testar. Levar um pouquinho a cabeceira, para ver se ele se sente mais confortável com a cabeceira mais elevadinha. E por aí vai. Não dá para continuar no colo. Se você perpetua esse hábito, ele vira de fato uma associação. Porque o bebezinho sabe que ele tem um lugar mais aconchegante para ficar, né? Que é o colo. Então ele precisa se habituar a dormir no ambiente aconchegante do berço. E aí você precisa de fato testar isso e ser mais persistente aí, tá? entendi. Organizando mesmo esse ambiente. Uhum. Aí, vou tentar isso então. Tenta, Carol, e me dá notícias, tá certo? Tá bom. Muito obrigada. Combinado? Combinado. Então tá bom. Um beijo, foi um prazer, viu? Beijo, brigadão. Igualmente. Deixa eu abrir aqui para os comentários, meninas. Vamos ver o que é que você tem de dúvidas aqui, então, né? Da rotina de um bebezinho pequeno. Como a gente analisou a rotina do bebê da Carol. Ó, a Kátia tá com o mesmo problema da Carol. Bebê de 27 dias que só dorme no peito. Pois é, Kátia, o seu bebê de 27 dias, ele ainda é muito pequenininho. Então, meio que a gente pode aceitar, né, isso aí nele, porque a gente sabe que ele tem dificuldade mesmo de conseguir aceitar o berço. Meu filho dormiu no colo o primeiro mês de vida inteiro. Com 30 dias, ele começou a aceitar o berço. E a gente foi insistindo. Começou a insistir, e aí ele ficou. Tá? Mas o primeiro mês de vida é muito comum o bebê querer dormir no berço, ou querer dormir no colo e não aceitar berço, ninho, charutinho. Porque, de fato, é uma adaptação que eles fazem no mundo extra uterino, que para eles é muito complicado. Então, eles são acostumados a estar dentro da barriga da gente, super aconchegantes ali, apertadinhos, e do nada eles saem. Então, eles ficam com essa dependência do colo mesmo por uma questão de adaptação. Bebê da Juju, de 2 meses, que não dorme à noite, só dorme de dia e só chora. Peraí, não entendi. Ele só dorme de dia ou de dia ele só chora? Não dorme à noite, só dia e só chora. Me ajuda. Ó, Juju, se seu bebê tá dormindo muito de dia, ele pode estar invertendo o dia pela noite. E se ele não estiver dormindo nem de dia nem de noite, ele está em efeito vulcânico. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. Como é que quebra o ciclo do efeito vulcânico? Organizando primeiro o dia. Esquece a noite e passa para organizar o dia. Então, como é que organiza o dia? Bebê acordou, você vai fazer sequência de atividade, você vai focar no bebê para que ele consiga descansar, tirar sonecas efetivas. E lá na jornada do sono vocês vão receber o passo a passo de como fazer isso com apego, né? Na metodologia sono e rotina com apego. Não pode deixar o bebê dormir de bruços, Duda, só se for sob supervisão, tá? Então, as sonequinhas durante o dia, às vezes a gente acontece mesmo de deixar sob supervisão. Por quê? O dormir de bruços, ele está associado com a síndrome de morte súbita do lactente. Eu sei que é uma coisa muito desesperadora, é muito ruim, porque a maioria dos bebês prefere dormir de bruços. Mas a gente não pode, infelizmente, porque é um risco muito grande dessa síndrome de morte súbita do lactente, que não tem muita explicação. É um evento que acontece, que os lactentes eles vão a óbito e
a posição de bruços, ela foi associada a esse risco aumentado, tá? Não é simplesmente sufocar, não é asfixia. Então, são causas desconhecidas, né, de síndrome de morte súbita. Então, não pode deixar de bruços. Sob supervisão, você tá de olho ali, tá tudo bem. Bebê de 4 meses da Mari, que dorme super mal. Gente, o quarto mês de vida é um mês difícil. O salto do quarto mês é um salto desafiador, que se você não corre para organizar essa rotina aí com 4 meses, os bebezinhos, às vezes, esse salto do quarto mês, eles mudam o bebê. Às vezes o bebê dormia super bem até esse salto. Quando chega nesse salto, o bebê passa a dormir super mal e nunca mais ele organiza o sono se você não tiver um foco ali, tá? Então, é desafiador, é difícil, mas você não pode desistir da rotina, você não pode deixar de mão, porque senão esse bebê vai dormir bem lá com 3, 4 anos de idade, né? A gente não vai deixar isso acontecer, pelo amor de Deus. Até porque a gente sabe que sono não é só sobre sono. A gente não pode esquecer que o sono ele tem a ver com tudo que rege o bebê, inclusive com uma das coisas mais importantes da primeira infância, que é o quê? Imunidade, tá? Sono está totalmente relacionado com imunidade. Então, até na gente que é adulto, né? Quando a gente está fazendo atividade física, quando a gente tem insônia, que a gente vai procurar saber, estudar um pouquinho, porque a gente começa a ficar gripado com frequência, começa a ter resfriados com frequência, quando você vai ver, pode ser 3 coisas que estão em desequilíbrio ali, que geralmente os nutricionistas falam muito, né? Que é justamente o sono, então pessoas que não dormem bem, elas têm uma imunidade mais baixa, a alimentação, pessoas que não se alimentam bem também têm uma imunidade mais baixa, e atividade física, as pessoas que não fazem atividade física também podem ter uma imunidade mais baixa. E o bebê, gente, está a mesma coisa, tudo relacionado. Então, o bebezinho precisa fazer atividade de estímulo adequada para ele, inclusive, ter uma boa imunidade. Ele precisa se alimentar bem e ele precisa dormir. O bebê que não dorme está sujeito, sim, a uma imunidade mais baixa. A criança que não dorme também, tá? Então, sono não é só sobre sono. Se liguem que sono é vida, tá? A gente tem que ficar, de fato, atento para organizar isso pela saúde do bebê. Nanda, manda, ronco do marido pode acordar o bebê? Com certeza, qualquer barulho pode acordar o bebê, inclusive o ronco do marido. Bebê dorme 5, 6 horas seguidas, porém só de bruços. Pois é, Duda, de bruços não pode, é muito, muito arriscado. A gente precisa organizar para esse bebê aceitar dormir de outra forma, mais saudável, que tenha menos risco para ele. Bebê de 3 meses que só dorme mamando. Gente, até o terceiro mês de vida, a esterogestação exige muito do bebê, sucção, colo, ninar, tá? Tá tudo bem, a gente não precisa ficar com esse medo da associação da mama. Na live de amanhã, nós vamos falar sobre as associações do sono. E aí a gente vai entender um pouquinho por que que elas acontecem. Vou explicar bem direitinho amanhã para vocês, tá bom? Vou responder mais umas 2 perguntinhas aqui pra gente finalizar, para não ficar tão tarde. Vocês estão cansados de mim, não estão, não? Hoje já é a nossa 9ª live, hein? Amanhã vamos ter a última. Ju, é possível criar rotina com bebê de 3 meses que tem muitos gases, cólicas e sofre muito à noite com isso? Com certeza, Ju, com certeza. É possível criar rotina com bebê que tem cólica, desconforto abdominal, APLV, refluxo, bebê que são os bebês gêmeos, bebês que são mais velhos, de 1 ano, de 2 anos. É possível criar rotina em qualquer bebê. Qualquer bebê. Como assim, doutora Lari? O que eu faço então? A rotina precisa ser adaptada às necessidades do bebê. E é exatamente isso que vocês vão entender e vão aprender na jornada de sono do bebê, tá? Então vocês vão concretizar todo esse conhecimento lá. A gente vai ter na aula de terça-feira que vem, que é a segunda aula da jornada, uma aula só para falar sobre rotina adaptada. E aí você vai entender como você pode ajudar o seu bebê de 3 meses, tá? A ajustar a rotininha dele. E outra coisa, viu, Ju? Bebê com 3 meses, geralmente esse desconforto abdominal ele não passa de 4 meses. A maioria dos bebês, 90% dos bebês, melhoram o desconforto até o 4º mês de vida. Então, tá mais perto do que longe de você organizar essa barriguinha aí desse bebê. Vamos responder a última aqui da Liane. Minha filha só tem 15 dias, mas hoje ela só parava de chorar quando colocava ela no peito. O que eu devo fazer? Liane, se ela só para de chorar quando você dá o peito para ela.
Dá o peito, seja feliz. Ela é um bebezinho recém-nascido, tem 15 dias de vida. Ela está se adaptando a esse mundo, se adaptando a esse cuidado que você está tendo com ela. Vocês estão ali em conexão, aprendendo a entender uma a outra. Então, você está precisando olhar para entender o que ela precisa, se é de fome, se é de colo, se é disso. E ela está aprendendo também a se adaptar a você. Então, se é peito que relaxa a sua bebê, dá peito sem medo de ser feliz. Deixa o bebê mamar sem medo, gente. Essa gestação, bebê de 0 a 3 meses, vocês não têm que se preocupar com o peito. Dá o peito, que é o que acalma o bebê, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aos pouquinhos vocês vão perceber que esse bebê vai ter capacidade para desassociar essa mama devagarzinho. E aí vocês vão acalmar o bebê de outra forma. Combinado? Meninas, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda análise de rotina ao vivo. Estou ansiosíssima. Hoje faltam 3 dias para a gente começar a nossa jornada do sono. Amanhã nós vamos ter nossa última live sobre associações, tá? No sábado eu vou tentar disponibilizar para vocês os links dessas lives dessas semanas para quem perdeu alguma live. Então eu vou disponibilizar no sábado, vai ficar disponível só sábado. Por quê? Porque domingo, às 8 horas da manhã, coloca o despertador para tocar aí, vocês vão ter a liberação da primeira aula, tá? Domingo. Então, domingo vocês vão ter o dia todo para assistir, baixar o material de PDF, começar a colocar em prática, tirar as dúvidas. Vou colocar um post aqui no Instagram com essa aula liberada para vocês colocarem todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou tentar responder todo mundo e para a gente aproveitar o máximo dessa semana que a gente vai ter a semana que vem sobre a jornada do sono, que começa no domingo e termina no outro domingo, tá? Então vão ser 4 vídeos onde eu vou explicar para vocês toda a metodologia sono e rotina com apego, como é que vocês podem aplicar, colocar de fato em prática, tá bom? Obrigada a vocês, lindonas. Muito obrigada, viu? E a gente se vê então amanhã. Combinado? Beijo, beijo. Boa noite.